Saudações, confrade e confreira, você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje nós vamos para a aula 24, a Shiur Ezrin ve Arba, e o que vamos ver aqui, as sequências narrativas que são comuns no hebraico e que podem causar alguma confusão na hora de traduzir, as palavras chamadas, os grupos de palavras chamados segolados, porque eles têm um segol, e observação sobre algumas preposições. Não se esqueçam do triplo C, curta, comente, compartilhe, porque é isto que dá relevância ao nosso canal. E inscreva-se, inscreva-se, não deixe essa oportunidade de fazer parte dessa confraria. Muitas das pessoas que participam das aulas não são ainda inscritas. Nós estamos seguindo o material de Thomas Lambdin, chamado Gramática do Hebraico Bíblico. Estamos entre as páginas 142 e 148 deste material. Vejam bem, quando a gente observa os idiomas semíticos, há uma particularidade no hebraico que é interessante, que são as chamadas sequências narrativas. O que são elas? São o uso complementar de duas conjugações verbais, a saber, uma do perfeito e outra do imperfeito. Atenção a esse detalhe. O significado do perfeito, que nós vimos na aula 9, eu vou deixar o card aqui em cima, e também o significado do imperfeito, que foi visto na aula 22, esses dois significados não mudam absolutamente nada, certo? Então, tenham sempre isso presente. Nessas chamadas sequências narrativas, a gente tem em hebraico basicamente duas sequências narrativas, que são, primeira, a sequência perfeito mais imperfeito e depois a sequência imperfeito mais perfeito, que a gente vai ver adiante. Então vamos lá. A sequência perfeito mais imperfeito é usada para a narração em tempo passado. Possui uma marca distintiva. Qual é essa marca? Uma forma especial da conjunção "wa". Vejam bem, a gente já viu essa conjunção, eu deixo mais para frente indicado qual é a aula. A forma especial da conjunção "wa" ou "va", seguida da geminação da consoante seguinte. Tais consequências podem conter tais sequências podem conter muitas orações e cada uma delas, se fizer parte da narrativa principal, começa com o verbo no imperfeito com a conjunção anteposta. Então vejam aqui, olha. Kam Haish vai vai Vaidrosh Amad Vaikrar. Então, o homem, Haish, o homem levantou-se e procurou. O homem levantou-se e procurou. Amad Vaikra. Levantou-se e falou, e chamou. Levantou-se não, aqui estava de pé, Amad. Daí vem a palavra Amud, que é coluna. Amad estava de pé, Vaikra, e falou, e chamou. O sujeito não precisa necessariamente ser o mesmo para cada oração. Ele pode mudar. Então veja aqui. E a chave Etzel Hahechal Vaikreu Elav Ha'am Vaishma El Kolam. Ele, que aqui não está dizendo quem, né? Então ele sentou-se próximo ao templo, Vaikrehu. Aí veja aqui, olha. Aqui já é outra pessoa, porque veja, aqui está o verbo no singular e aqui está o verbo no plural. Então, ele sentou-se próximo ao templo, Vaikrehu, e o chamaram, Elav, né? E chamaram a ele, Ha'am, o povo. Em hebraico tem isso. Você vai encontrar o substantivo Ha'am muitas vezes com o verbo no plural. Então, o que é que a gente pode fazer na situação dessa? Duas coisas. Ou você vai traduzir e o chamou o povo, ou e as pessoas o chamaram, para conservar o verbo no mesmo tempo que está. Vaishma el kolam. E ele escutou a voz deles. Kol é voz, kolam, ulam, significa deles. Então, a chave é tzel richal,
Vaikreu elav ha'am vaishma el kolam. Ele estava sentado próximo do templo e o chamaram as pessoas e ele escutou a voz delas. Então vejam, veja como vai ficar essa conjunção. Então veja aqui, Wairtob, e ele escreveu, Watiktov, Tirtov, e ela escreveu, e por aí vai, né? Waertov, eu escrevi, Wairtevu, e eles escreveram, Watirtovna, e elas escreveram, e Vainirtov, e nós escrevemos. Toda narrativa no passado, em que o verbo é temporal ou logicamente consequente com o verbo precedente, emprega esta sequência. Isso é uma característica do hebraico. O imperfeito usado desta maneira tem o valor temporal do perfeito. Então, vejam, ele muda. O perfeito tem o valor do imperfeito. E é chamado por isso mesmo de convertido. Às vezes a gente chama o VAV, quem faz isso, então a gente chama isso de VAV conversivo, VAV conversivo ou UAL conversivo. Então, uma coisa que eu não chamei atenção no slide anterior, notem que o iod aqui ele aparece com o dagesh indicando que ele foi geminado. A mesma coisa aconteceu em todas as frases dos exemplos anteriores. Então, que é uma característica, vai ter o VAV e vai ter a geminação da consoante seguinte. Então, Vairtov Raish et Hadevarim. E escreveu o homem as palavras. Eu estou traduzindo do jeito que está aqui, mas obviamente em português ficaria mais bonito, mais elegante dizer, e o homem escreveu as palavras. Aqui está o que eu já falei. Lembre-se que no hebraico clássico, no hebraico bíblico, ou Tanakh, a gente sempre coloca o verbo na frente. Então vem o verbo, sujeito e o complemento. Enquanto em português é sujeito, verbo e complemento, a gente chama SVC ou SVO, em hebraico é VSO, sujeito, verbos e objeto. Verbo, sujeito e objeto, VSO, no hebraico clássico. O hebraico moderno costuma utilizar a sequência das línguas modernas, SVO. Uma vez que toda a narrativa hebraica contém uma série de orações que começam com i mais um verbo, eu conservei aqui aquilo que está no material, isso de quer dizer, obviamente é impossível. Não é impossível e meio que a gente já está acostumado a isso, uma vez que, por exemplo, grande parte das pessoas que estão aqui assistindo a essas aulas são pessoas que têm, umas mais, outras menos, algum contato com a Bíblia. E, portanto, está acostumada à sequência, especialmente quem tem o hábito de ler a tradução de João Ferreira de Almeida, de já estar habituada a ver essa sequência e não sei o que, e não sei o que. O tempo inteiro esse i aparecendo, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã. Quando eu chamo de Bíblia cristã, eu estou chamando aquilo que chamam de Novo Testamento. Então ele diz aqui que é obviamente impossível traduzir de forma literal e ter um português aceitável. Obviamente já está aceitável porque a gente já se habituou a essa sequência de is por conta do texto bíblico. O estudante deverá fazer uso generoso de construções subordinadas, frases adverbiais, particípios, etc., na tradução, tomando cuidado apenas para preservar a própria sequência lógica ou temporal do hebraico. O segundo grupo é a sequência imperfeito mais perfeito, usada com todos os significados do imperfeito, tanto futuro quanto habitual ou durativo. A conjunção diante do perfeito é normal e é vocalizada de acordo com as regras regulares que já vimos na aula 9. Então, eu já indiquei essa aula 9 antes, por conta do valor do perfeito. Agora ela está novamente indicada, mas com a conjunção. Então veja aqui. Imsa, oto,
ונתן לו את הכסף. יזרפו את העיר ולכדו את העם. E o encontrará, né? Imtsa, porque esse aqui é o imperfeito. Imtsa, oto, venatan lo, e lhe dará a prata. Isrefu et ha'ir, e queimarão a cidade, velardu et ha'am, e capturarão o povo. Incendiarão a cidade e capturarão o povo. Se o primeiro for usado no sentido habitual, assim continuará durante toda a sequência. Então, se o primeiro for em sentido habitual, todo o outro vai estar em sentido habitual. Se for em sentido futuro, como a gente viu no exemplo anterior, toda a frase estará no sentido futuro. Então, veja bem. Ikra el ha-navi ve'amar. Costumava chamar o profeta, veja aqui, quem costumava? Talvez Davi, não sei, mas aqui não diz. Ele costumava chamar o profeta Amar e dizer. Quando uma oração é negativa é inserida, o verbo deixa de ocupar o primeiro lugar. O verbo da oração negativa aparece, então, em sua forma normal, não convertida. Halchu Vaikreu Elav Velo chamar. Veja, foram, andaram, foram e o chamaram, mas ele não ouviu. Onde é que você está vendo mais? Veja, o vav, muitas vezes, também em português, tem o sentido, quando ele está com não, tem o sentido de adversidade. Você diz assim, você disse que ia ligar e não ligou. Em português a gente tem essa mesma estrutura. Você disse que ia ligar e não ligou, que é uma adversativa, uma oração que indica o contrário do que se esperava. Então, mas se você quiser, você disse que ia ligar, mas não ligou. Então aqui você diz halhu, foram, vai creu elav, foram e o chamaram, velou chamar, mas ele não ouviu e ele não ouviu. Depois dessa interrupção aqui, a sequência original pode ser retomada voltando às formas convertidas. No perfeito convertido, o acento é deslocado normalmente para a sílaba final na primeira pessoa do singular e na segunda pessoa masculina do singular. Então veja aqui, o normal é katavti, katavti, eu escrevi, katavta, tu escreveste, masculino. Mas quando ele está na forma convertida, vai ve-hatavti, ve-hatavta. Pode, veja aqui, diz que é normalmente. Pode acontecer de o acento aparecer aqui? Pode. Mas preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia, porque esse sinal aparecerá na Bíblia hebraica e ele indicará onde está a sílaba tônica. Na ausência desse sinal, veja bem, na ausência desse sinal, obviamente a sílaba a palavra é oxítona, quer dizer, o acento está na última. Aqui, muito provavelmente, esse sinal só se aparecer na Bíblia hebraica, vai aparecer por conta de uma desambiguação, para quebrar, porque se a pessoa sabe que o acento está aqui, o normal é a pessoa, quando está lendo, colocar o acento aqui e não colocá-lo aqui. Então, muitas vezes esse sinal aparecerá só para quebrar a ambiguidade. A gente vai agora para os chamados segolados. Veja, o que são os segolados? São substantivos que têm como característica ter o segol em uma ou em ambas as sílabas, como é o caso de Meller. Vamos dizer que Meller é o caso clássico. Estes substantivos originalmente retornam para um radical primitivo, se é que a gente pode falar assim, quando eles recebem o sufixo, como é o caso aqui, veja. Você tem Meller, mas você ganha, muda para um patar, o segol, quando você tem a palavra com o sufixo Malki, meu rei. Malkeha, o teu rei, masculino, o teu, né, o possuidor.
e Malkechem, o vosso rei. Mas é a mesma coisa aqui com Kever, túmulo, sepultura. Veja que tanto na forma absoluta quanto na forma construta eles têm a mesma forma. Mas veja aqui, Kivri. Uma particularidade que essa é mais comum nos nomes que tem o tsere, esses dois pontinhos aqui de baixo. Os nomes que tem o tsere é mais comum esse tsere mudar em um hirik, o i, né, esse pontinho aqui. Mas acontece aqui em Kever que você vai ter Kivri. Kivri. É bem comum. Os que têm um O, como esse aqui, Rolam, vai ficar com esse kamat aqui. Só que esse kamat vai ter som. Esse daqui, quando tem, que é um kamat patar, ele vai ter som de O mesmo, o kamat patar. Kodashim. Em vez do Rolam, vai ter o Kodashim. E aqui, Kodshei. Então, ele troca para um desse. Mas quando tem o Segol, tanto pode ser um Patar quanto um Hirik. Tanto pode ser um quanto o outro. E aí tem uma observação aqui no livro que eu vou ler, diz, mas com o Segol podem ter o Patar ou o Hirik e, portanto, devem ser aprendidos adequadamente com cada substantivo. Há uma regra? Parece que não. Lembre-se que as línguas são vivas. Muitas vezes as regras não são muito lógicas, ou pelo menos perdem alguma logicidade com o passar do tempo. Eram lógicas para as pessoas que falavam na época, mas não tem mais essa lógica toda quando a gente está numa certa distância temporal. Dos substantivos que nós já vimos, esses segolados, a gente tem a quase totalidade deles vai ter um patar na primeira síntese. Então, você tem Ieled e Aldi, o meu menino. Kesef, aí você vai ter Hesed, Derech, Eretz, Selem, Even, Eved, Melech, Kerem. E agora, no caso de Tzedek, vai ser Tzidiki e de Kever, como a gente já viu, Kivri. Esses dois aqui vão fazer exceção. Observações sobre algumas preposições. O substantivo panim, face, que é um pluralício, faz parte de várias preposições importantes. Então você veja que panim entra aqui, lifnei, que significa na presença de, diante de. A gente já viu isso lá nas primeiras aulas. Mipnei e milifnei significam na presença de, perante, por causa de. Importante, essa aqui já vimos em alguma lição por aí. E alpene, na superfície de, sobre ou contra. Quando são adicionados sufixos, o substantivo se comporta normalmente. Então você tem lifnei, lifnai, que aí a gente tem a regra dos construtos lá naquelas naquelas 3 lições, 16, 17 e 18 que eu já indiquei, tem a regra de como fazer esse plural. Então, lifnai diante de mim, lifnecha diante de ti, e por aí vai. Lifneno diante de nós e lifnechem diante de vós. E aí todas as regras estão lá em alguma dessas 3 lições que eu indiquei anteriormente. Muitas preposições, como o panim, as, as compostas, né, de panim, são compostas por uma preposição simples mais um substantivo. Os sufixos são apresentados de acordo com a regra que se aplica a cada tipo de substantivo, como, por exemplo, al-devar, por causa de, al-devari, por minha causa, betor, no meio de, betorro, no meio dele. Bekerev, dentro de, veja, Kerev significa túmulo. Bekerev, dentro de, e Bekirbo, dentro dele.
Também as preposições simples podem estar compostas com outra para especificá-la. A maioria destas possui sentido claro. Por exemplo, me'al. Al significa sobre. Me'al, o me indica origem. Então, me'al é algo que vem de cima. Me'et, a partir de. Mitahat, por baixo de. Vocabulário. Ahot significa irmã. É interessante que ele já tem quase uma forma de plural e não há na Bíblia hebraica uma indicação do plural. Portanto, diz aqui plural absoluto, não é atestado. Atona, que é burra, asna. Hamor, burro, asno. Hesed, bondade. Kohen, sacerdote. Megafá, magefá, é um golpe, praga, aflição. Midbar, deserto. Não tem plural indicado no Tanar. Mitzri, Mitzri é o egípcio, o plural é Mitzrim. Mitzrim. O Egito se diz Mitzrayim, se escreve exatamente igual. Se escreve exatamente igual. Mitzrayim, o Egito. Mitzri, o egípcio. Mitzrim, os egípcios. O feminino Mitzrit, a egípcia. Mikné, o gado, a propriedade. Mar é aparência e Negev é o Negev, o deserto. Hanegev, Hanegeva, Hanegeva para o Negev. Ele já viu essa construção, né? O rei de direção. Panim é um pluralício, rosto, face. Kerev é a parte interna, o meio, dentro de o túmulo. Nagaf, golpear, assolar, afligir. Veja que o substantivo que a gente viu agora há pouquinho, né? O magefá, magefá vem daqui. E aqui você tem ba'avur, por causa de, devido a. Lemaan, a fim de, para que, usado com imperfeito. E al-devar, por causa de, devido a. Aqui, para traduzir para o português, Hargu et malcheno, vai, veja aqui a duplicação, vai que vai beru oto mechutes lair. Nagaf Elohim et ha'am, vaishlach et nevio alehem. Lachdu et rechusho vairefu et beito. Icreu elave velakhu oto u machru oto vide oyevav. Baal el beit haisha vaishkevu sham kol halayla. Chamanu el kolcha vaniftach bidvarecha. Camu vaivercharu lachem melech. Veja aqui, não pode ter é uma gutural, não pode ter debaixo dela um shvá, por isso aparece com o. Eu estava aqui gravando e me esqueci disso. Então, isso daqui é um hataf patar, porque aqui, sendo uma consoante gutural, não pode ter o shvá debaixo dela. Então, queimou, camo, vaivercharu lachem melech. Bet Sohoraim, aqui é no meio-dia.
Betzohoraim, Nirkav al Hamoreno Hamidbara. Aqui é o de direção. Hamidbara. Tikreu vekol gadol vesavotem sabotem et hair paamaim. Halo chamata beaznecha et divrei nevi'i. Tova artseno vetovim kerameno. Nishbor et salmo. Zacharnu et hasdecha asher asita itano. Haele yeladaich. Diga oralmente em hebraico. Primeiro utilize os sufixos pronominais masculinos, aqui seu livro, o livro dele, depois o livro dela, seu livro, o livro deles, depois o livro delas. Seu dinheiro, o dinheiro dele, depois o dinheiro dela. Seu ouro, o ouro dele, depois o ouro dela. É isso que tem que ser feito. Traduzir para o português. Nagaf Adonai et Hamelech Mitzrayim ki asa et harav be'enav. Ba'erev sama haisha lechem umaim. Lefanav al ha-shulchan velo achal velo shata. Ba'u habaita, de direção, ba'u habaita, veja aqui duplicação, kevu sham ad ha-boker. Lakhu ha-kohanim et ha-basar me'al ha-mizbeach. Mizbeach é o altar. Kavru et avihem bamakom asher kavar bo avihem et avihu. Halchu ha'anashim el ha'hechal vayikre'u vekol gadol lifnei hamelech vayishma hamelech el kolam. Eshlach et hakesef elecha be'avur bincha hakaton. Asita hesed imanu ve'im amenu. Lakhu et ahichem vaimekeru oto vide ha'anashim yordim mitzraima, de direção, vehem machru oto vide hamitzrima. Rachav al hamoro ha'ira uvno oto. Traduzir para o hebraico, ela irou-se e quebrou todos os recipientes. Veja, aqui ficam os dois iguais, né? Ele saiu da cidade para os campos, buscou seus irmãos lá, achou perto do rio. Por aí vai. A leitura, Abraão no Egito. Yarad Avraham Mitzrayim, direção, que Haved Haraav Be'aretz Kenaan. Amar Avraham le Sarah Ka'asher Bau Mitzrayim. Yadat ki Isha Yafa Mar'e At. A gente pode traduzir uma mulher de belo aspecto. Yafá Maré, uma mulher de belo aspecto. At, és tu, no feminino. Ir-u, eles verão. Ir-u, otar, hamitzrim, e verão
e vertiam os egípcios, ve'amru, Eshet Raish. Aqui Eshet é a forma construta de Isha. Eshet Raish significa a esposa do homem, Rahu, daquele homem. Esta é a esposa daquele homem. Veja. Eshet Raish Rahu Zot. Esta é a esposa daquele homem. Veja que construção interessante essa. Ve'hargu oti. Velakhu otach. Imri, diz Imri, que ahoti at. Imri, que ahoti at le ma'an itav li ba'avurech. Ken asita Sarah ka'asher ba'u Mitzrayim amra el hamitzrim kadevarim asher amar la Ishach. Aqui é o possessivo, Ishach, o marido dela. Lakhu hamitzrim otá el bene par'o. Aqui par'o é o faraó. El beit par'o velo hargu et Avraham. Natnu le Avraham tson uvakar ve'hamurim ve'avadim ushfachot ve'atonot ugmalim ba'avur Sarah. Nagaf Adonai et parou, magefot gedolot, com grandes pragas. Al davar Sarah eshet Avraham. Vaikra parou le Avraham lemor. Ma zot asita li lama amarta ahoti hi Vaishalach. Aqui o verbo é enviar, mas o sentido aqui é de expulsar. Vaishalach et Avraham ve'et Sarah ve'et kol asher lo. Olá, Avraham Mitzraim. Alá é subir. Só que a ideia, quando usa esse verbo, é que voltou, porque como Jerusalém fica na parte alta, e ele retornou Avraham Mitzraim, desde o Egito, Hu Nasara, Hu Vesara, Vechol Asherlo, Velot Imo, Hanegva, para o Negev. Avraham Kaver Meod Bamikne Bakesef Ve Uva Zahav. E aí, meus caros, a gente chega ao final. Essa foi uma lição grandinha, que a gente teve um bocado de coisa hoje para ser vista e não podia ser partido, ou pelo menos eu não queria partir. Mas vejam essa lição com calma, voltem tantas vezes quantas sejam necessárias. Preste atenção nas indicações de outras lições. Caso o conteúdo não esteja muito claro, volte àquelas lições, certo? Refaçam. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Lehitraot, a gente se vê na próxima.